E o Partido Conservador Britânico fechou um acordo hoje com o Partido Unionista da Irlanda do Norte. A aliança vai garantir agora para a primeira-ministra Theresa May que possa governar neste novo mandato. A primeira-ministra britânica Theresa May fechou um acordo nesta segunda-feira pela manhã com o Partido Unionista da Irlanda do Norte. A premier precisava de uma aliança para conseguir a maioria necessária para governar o país depois do fracasso do Partido Conservador nas eleições legislativas. De acordo com Arlene Foster, líder do Partido Unionista, em troca do apoio, o Reino Unido concordou em dar uma ajuda financeira de 1 bilhão e 200 milhões de euros para a Irlanda do Norte nos próximos 2 anos. A quantia representa 4 bilhões e 490 milhões de reais. Com o anúncio, Foster conquista o poder de afundar ou manter vivo o governo de Theresa May. Apesar de o Partido Unionista ter apoiado o Brexit no referendo de 2016, o partido deseja que a fronteira com a Irlanda permaneça aberta para não prejudicar a economia local. O Partido Conservador Britânico tem 317 das 650 cadeiras da Câmara dos Comuns. Com as 10 do Partido Norte-Irlandês, a base de Theresa May vai superar metade dos deputados. Momentos depois, no parlamento, a premier britânica declarou que nenhum cidadão da União Europeia que já esteja residindo legalmente no Reino Unido vai ser obrigado a deixar o país, mesmo após a ruptura definitiva com o bloco europeu. We want you to stay. A gente tenta entender um pouquinho dessa situação conversando com William Retamiro, aliás, o William Laureano, que é especialista em relações internacionais. William, boa noite. Desculpa confundir, eu estou com o William Retamiro aqui no estúdio, confundi o seu sobrenome. Obrigado pela companhia. Sem problema, imagina. William, quem é que sai com a maior vantagem nesse acordo entre a Theresa May e a Foster, da Irlanda do Norte? A Irlanda do Norte sai com mais força, né? 1 bilhão de libras esterlinas injetado na economia local é um grande valor que ninguém sabe de onde surgiu. A grande questão hoje é de onde surgiu esse 1 bilhão de dólares, esse bilhão de libras esterlinas que não existia. E isso pode acabar causando uma pressão negativa, será, sobre a Theresa May? Por exemplo, pegando carona nisso aí, de onde veio esse dinheiro? De onde estava essa verba que agora vai ser destinada? Dá para dizer que indiretamente, ou diretamente mesmo, é um dinheiro para comprar apoio político. Tá sendo... A mídia britânica está assumindo que esse 1 bilhão de dólares é um dinheiro para fazer com que o Partido Unionista apoie o governo da May. Então tem muitos até acusando de que tenha sido bribe, né, ter sido uma corrupção, ter feito um acordo desse. E existem muitas questões. Existem muitas questões na Inglaterra. A gente um pouco entender, porque a Inglaterra não é um país único, né? A Inglaterra é um país formado por vários países. A Irlanda do Norte é um país, o país de Gales é um país, a Escócia é um país, e todos eles funcionam mais ou menos independentes, dependendo do partido que está no poder em cada um desses países e do partido que está no poder mesmo em Londres, né? Então, você injetar 1 bilhão de libras esterlinas na Irlanda do Norte para que seja controlado por um único partido pode criar uma desigualdade muito grande dentro da Irlanda do Norte que vai brigar aí com diversos partidos locais, né? O Partido Unionista não é o único, o Partido Unionista não é o que controla a Irlanda do Norte, né? Então, você pode criar desigualdades internas, pode criar tensões internas numa região que passou os últimos anos em guerra com a Irlanda, né? Toda a questão do IRA, toda a questão uma das piores conflitos mais recentes da história da Inglaterra é exatamente esse conflito entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. Claro. Agora, para o governo britânico, chefiado pela Theresa May, esse apoio da Irlanda do Norte tem um peso tão significativo assim para ser necessária essa injeção de tanto dinheiro? Olha, tem, né? Se a gente pensar um pouco no Brasil e na dificuldade que nós temos de formar uma coalizão, a gente consegue um pouco entender a importância que esse acordo tem, né? Na Inglaterra, principalmente, em que o governo é um governo parlamentar, que tudo depende do parlamento, você ter a maioria absoluta faz toda a diferença. Significa que você consegue, de fato, governar. Sem uma maioria absoluta, você tem que negociar no caso a caso toda e qualquer acordo que você queira fazer, toda e qualquer política pública que você queira implementar. Agora, imagina a Theresa May ter que negociar o Brexit sem ter a maioria parlamentar, né? Isso ficaria inviável você chegar num acordo, né?
E é muito simbólico, essa questão da minoria da Inglaterra é muito simbólica. Tanto que a Theresa May ela foi obrigada, depois das eleições, a ir falar com a rainha e pedir a bênção da rainha para um governo que é minoritário. Então, isso tudo prova uma certa fraqueza da Theresa May na pós-eleição, né, onde ela perde essa maioria que os conservadores já tinham. Né? Então, injetar esse dinheiro hoje na Irlanda do Norte significa passar os próximos 5 anos, né, com a tranquilidade de saber que vai conseguir governar e vai conseguir colocar algumas políticas públicas ali a ser aprovadas no parlamento. O que também cria certas contradições. Cria uma contradição de que você fala de austeridade, você fala de cortes dos gastos, mas você injeta um dinheiro numa determinada região só do país. Então, aquela região da Irlanda, que já tem uma autonomia de taxa, já tem uma autonomia de impostos, está recebendo mais dinheiro para ser aplicado para os seus constituintes. Por que os constituintes da Cornualha, da Escócia, do País de Gales, também não têm esse direito? Por que eles recebem menos per capita do que outras regiões? Então, são debates que a May vai ter que enfrentar, né, principalmente dentro de um partido conservador, de um partido que se diz não aos gastos, né, que procura essa austeridade. William, eu agradeço pela sua colaboração outra vez com a gente aqui no Jornal do Novo Tempo. Uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, eu que agradeço. Até mais.